Isto é um manual de desinstrução. Risca o rascunho, apaga o padrão. Toma proveito, tens a caneta na mão. Ora, mais um. Olá! Bem-vinda. Bem-vinda, muchas gracias, cariño. Isso é tudo o que eu tenho para dar, Laura. ¿Qué tal estás? Estou bem. Sí, muy bien, vale. Vamos bem? o bem? no más? Agora vindas de férias, as duas, não é? Que até parece... Férias. Não é? É quase um evento lendário. Mesmo. As pessoas não sabem porque elas acham que nós constantemente vamos estando juntas. Porque estamos no mesmo espaço. Mas nós estivemos aqui um mês quase sem nos vermos. Literalmente. Literalmente andámos tão desencontradas, tivemos um mês quase sem nos vermos e vimos assim mesmo de raspão. Mal e porcamente. Né? E agora é assim o primeiro momento em que estão. Ao menos o podcast que sirva para isto. Um abraço, tive saudades tuas. Ao menos o podcast sirva para isso. Uma pessoa sabe que tem encontro marcado. Espero não ter dado cabo do micro. Também espero que não. Mas foram boas as tuas férias? Ai, foram muito boas e necessárias. Foram muito boas e Estávamos a pensar há bocadinho em recomendações. Olha, recomendação inicial logo, férias. Tirem férias. Tirei férias. Não deixem andar. É bom, férias. Repousar. Não fazer nada às vezes também é importante. Desligar. Isso também é um tema de podcast, olha. Fica aqui já, aprender a não fazer nada. Tenho falado disto em quase todas as minhas sessões, desde que regressei. Não sobre mim, atenção. Das pessoas que vêm à consulta, das pessoas de facto não saberem não fazer nada. E acho que nós, enquanto cultura, não sabemos fazer isto. Pronto, fica aqui no bolsinho. Mas se tu namoras com PHD, isso é fácil. É verdade, não é. Não fazer nada é difícil. Mas olha que eu acho que ele está a fazer um ótimo trabalho nisto. Não fazer nada. Senhor. Acho que ele tem mais jeito para isso, às vezes até daquele. Tenho-te a dizer que eu também acho que tens feito um ótimo trabalho Tá. a auxiliá-lo nas dificuldades, porque a última vez que estive com ele, por acaso, também senti. Não é? Está muito bem. chill ele a fazer as coisas. Deixem-me dizer-vos esta, vou só fazer este parênteses, nós já vamos introduzir, mas esta é muito bom. Há uns tempos, eu saí sobre nós e fui treinar. E ao ir treinar, passo pelo namorado da Maria e dou uma buzina dela para dizer olá. Ao que ele nem sequer os olhos tira do chão. E eu mando-lhe uma mensagem a dizer, amiga, é para casar. É para casar. E ele está-se a marimbar com o que está a acontecer à volta dele. E a Maria disse, tipo, Sandra, esquece. Ele muito provavelmente nem sequer ouviu. De todo. O que é que aconteceu? Era só esta a parte. Não, de todo. Ele depois eu disse, tu não viste a Sandra? Não ouviu nada. Props para o teu namorado. E eu também vim de férias, não é? As pessoas também já souberam. E aproveitaste já bem. Foi bom. Foi muito bom. México, não é? México, sim. Trataram-te bem. Trataram-me muito bem. Teria muito a dizer sobre esta viagem, aliás. Eu acho que vamos também Vão ver a partilha dela. Vão vendo a minha partilha e acho que também que faz um bocadinho sentido também hoje. Foi uma viagem que, acima de tudo, mentalmente senti que foi muito necessária, porque veio numa fase da minha vida em que já há algum tempo é comum eu ir de férias com os meus amigos, fazemos alguma coisa em grupo, somos um grupo muito leal nesse sentido, em que procuramos sempre fazer algumas coisas juntos, e porque estamos todos em fases de vida diferentes, este ano deparámos-nos com isto, e então nós iniciamos o ano a pensarmos em irmos de férias todos juntos e chegamos ali a março, abril e percebemos, uma das minhas melhores amigas está grávida e percebemos que íamos ter de reformular todo o projeto que tínhamos este ano para nós, e aquilo na altura foi para mim um motivo claramente muita felicidade. Acho que é indescritível explicar quando tu vês as tuas melhores amigas a começarem a ser mãe, é uma sensação mesmo de gratidão, de felicidade gigante, mas depois também te faz pensar nisto, que é, e foi um bocadinho neste sentido a minha partilha, de quando tu chegas a uma fase da tua vida em que os teus projetos, em que a fase em que tu estás, em que o momento em que tu estás, é completamente diferente do que está acontecendo na vida dos teus. Então esta viagem nasceu daí, nasceu de eu reformular-me e tenho mais uma amiga solteira, à mesma semelhança que eu, e de lhe propor, olha, e se fôssemos só as duas? E se o plano se mantivesse e fôssemos só as duas? Estarias ok? Estarias confortável? E ela disse-me logo, bora,
bora fazer isto, vamos aproveitar o que podemos de aproveitar e não vamos deixar de o fazer. E foi ótimo, foi maravilhoso, foi uma equipa, formamos uma equipa no sentido de demos-nos muito bem, 2 gajas que foram para o outro lado do mundo e correu muito bem, e foi muito giro e às vezes é isto, é o repensarmos como é que podemos continuar o nosso projeto, sabendo que nem sempre as coisas vão estar idealmente como nós planeamos e da mesma forma como nós gostaríamos que elas acontecessem, mas não deixarmos de acreditar e de investir naquilo que nós gostaríamos mesmo de fazer. E quando há uma pessoa que está em fase de vida semelhante a nós, readaptarmos e fazermos alguma coisa com essa pessoa. Flexibilizar, não é? Falamos tanto disto aqui e é tão importante em tantas facetas da nossa vida, não é? Sobre trazer flexibilidade, sairmos desta rigidez de que, ok, os planos foram furados de certa maneira, mesmo que seja por ótimas razões, ok, então está tudo perdido, já não vai dar. Ok, então e se reformulássemos de alguma maneira, não vai ser como tínhamos planeado, como é que podemos fazer acontecer de uma forma que também foi bom, não é? De uma forma que também foi muito bom e que fico muito feliz de o ter feito. E pronto, e foi muito importante para mim, foi uma partilha na altura quando eu fiz muito espontânea. Foi mesmo verdadeira, foi uma coisa com a qual eu me deparei mesmo, de pensar, se calhar nesta fase da minha vida eu não previa mesmo estar desta forma. E os meus amigos às vezes dizem, os meus amigos de maior data dizem muito isto porque eu sempre fui muito unicórnios no ar, mundo cor-de-rosa, tudo é lindo, maravilhoso, perfeito, ai que lindo, amor, patati patatá. E eu fazem que lidar com a frustração de não acontecer foi muito difícil para mim. E nesta viagem deparei-me com isto, de as expectativas que eu tinha / aquilo em que está realmente a minha vida. E então acho que isto também é um bocadinho indiretamente o que vamos trazer hoje para o nosso podcast e para o nosso episódio, e nós damos sempre aqui um bocado este contexto para que as pessoas também percebam de que nós também somos pessoas com vida, nós também somos pessoas que sentimos, nós também somos pessoas que temos coisas a acontecer na nossa vida e que não temos tudo hiper, mega bem resolvido e que o nosso manual de desinstrução também está sempre a ser posto à prova e está sempre a exigir também da nossa parte uma necessidade de reescrevermos aquilo que nós achávamos que estaria a acontecer e que não está. Sim, sem dúvida, e é precisamente também, acho super interessante trazer essa partilha, porque é mesmo isso também que propomos hoje, e vem não só daquilo que são as nossas experiências, mas também aquilo que é partilhado, ora pelas pessoas que veem os episódios e que vão sugerindo temas, ora pelos nossos clientes que trazem as suas questões à consulta, mas esta ideia de que às vezes sentimos mesmo que estamos atrasados ou desfasados ou que não estamos a viver a tal vida que é suposto, seja lá por que razão é que achamos que estamos atrasados, e é um pouco isto que queríamos falar, porque sinto que a nossa geração e mesmo gerações, a geração mais velha que a nossa depara-se com muitos desafios nesse sentido, não é? Ou seja, estarmos a fazer sempre alguma coisa errada, ou seja, se estamos a investir na carreira é porque se calhar não devíamos estar a investir na carreira, porque se estamos a fazer, então se calhar estamos a falhar noutras coisas, não é? Se calhar não estamos a ser pais. Se estamos a ser pais, se calhar significa que não estamos a investir na carreira. Se estamos a investir em hobbies e a explorar outras coisas, se calhar também não estamos a investir em nenhuma das outras duas coisas, e é muito fácil de repente estarmos nesta cadeira de não estou a fazer nada bem, e agora? E acho que isto também nos chega diariamente a consulta, e acho que ambas já sentimos isto, e se calhar sentimos isto mais frequentemente do que gostaríamos, na pele de será que é isto que é suposto eu estar a fazer? E era um pouco isto que queríamos trazer hoje, não é? Ou seja, o que é que torna um projeto de vida válido? E o que é esta ideia de molde, não é? Porque eu acho que andamos sempre a tentar enfiar aquilo que é a nossa vida neste molde, que nem sei muito bem quem é que o definiu, e surgem muitas perguntas nesta fase de vida, porque depois também temos toda a questão do relógio biológico, não é? Sobretudo para nós mulheres, e temos estas questões de queremos ser mães, não queremos ser mães, se não queremos porque é que não queremos, e será que mudamos de ideias? E acho que há todas estas questões que vão surgindo e que chega a uma altura em que para algumas pessoas chegam mesmo a ser quase sufocantes.
sem dúvida. E nós acabamos também por, em vários momentos, colocar-nos neste sufoco e sermos apanhados nesse sufoco. E isto faz muitas vezes também a mim refletir, não é? Porque nós também sentimos muitas vezes aquilo que nos trazem a ação, também sentimos este recurchete de... Há coisas que nós sentimos exatamente no mesmo lugar e que parece que estamos a falar muitas vezes quando estamos a falar com a pessoa sobre aquilo que ela nos traz, parece que estamos a falar um bocadinho também para nós. E é muito engraçado, no outro dia estava com a minha avó, a minha avó famosa, e ela tem muito uma coisa que é muito comum nas aldeias, e se calhar não só nas aldeias, mas é um lugar onde eu ouço muito, que é cada um sabe de si. E eu ouço isto muitas vezes, que é cada um sabe de si, mas cada um sabe de si, cada um sabe de si. E tu vais a crescer. Eu acho que isto é um dos grandes problemas e eu acho que isto também é um dos nossos papéis, quer enquanto psicólogas, quer com este podcast, que é a desconstrução do que é que nós vamos sentindo e do que é que nós sentimos que está a acontecer. Isto para vos dizer a verdade é que não é cada um sabe de si. A sociedade, a cultura onde tu nasces, impõe-te à partida certas metas e certas etapas que tu, mesmo que inconscientemente, tens essas expectativas de alcançar. Por isso, à partida já não, cada um não sabe de si. As nossas dores vêm a ser muito semelhantes em vários momentos, independentemente de que venha a ser porque estás solteira, porque venha a ser com o facto de sermos pais ou não sermos. Eu acho que isto é um assunto muito importante que nós trazemos a este podcast e que nós queremos trazer, porque deparo-me também muito, além de termos tido esta sugestão de uma cliente, de falarmos um bocadinho sobre como falarmos em gravidez em grupo de amigos, porque eu acho que depois lá está esta questão e a nossa missão passa um bocado por aqui, por ainda a falta de falarmos sobre os assuntos sensíveis que existem e o quanto os assuntos sensíveis ainda são muitas vezes elefantes, quer dentro das famílias, quer na sociedade, quer no nosso próprio grupo de amigos. E a parentalidade, a maternidade é um assunto muito sensível, quer porque há cada vez mais mulheres a questionarem-se porque é que eu não gosto de ser mãe, quando o são, e que estão a ser confrontadas com isto, de a minha mãe cumpriu isto na plenitude e tinha um registro de vida semelhante ao meu, que eu acho que é um erro nós pensarmos isto, porque nós somos a geração de que temos uma vida muito diferente daquilo que eram os nossos pais, nomeadamente naquilo que nós consideramos ser qualidade de vida e o que é que nós queremos fazer com a nossa vida. E que se calhar quando fazemos a introdução de uma criança, que é algo que nós sempre imaginamos e que queríamos muito, deparamos e somos confrontados com isto de onde é que eu fico? Durante imenso tempo eu trabalhei tanto para existir na minha vida, para ser esta mulher que sai deste lugar em que só preenchia o lugar de casa para ter muitas outras versões minhas, e a partir do momento em que tens um bebê contigo, muitas das tuas versões desaparecem e há um choque muito grande para as nossas gerações atuais por causa disso, e há um peso, uma responsabilidade e de uma culpa muito grande que as mulheres eu sinto hoje a carregarem por causa desta questão, quer pelo facto de haverem pessoas que estão há anos juntas e que não querem ser pais, e que no grupo de amigos há sempre esta coisa, muitas vezes, grupos de amigos e famílias, claro, de um dia isso vai mudar. E vocês vão sempre ficar os dois. E não vos falta nada. E não há uma fase seguinte. E a vida vai-se começar a tornar aborrecida. Quer por, muitas vezes, casais estarem a viver momentos muito sensíveis no que toca à parentalidade. Seja porque têm questões do foro sexual por resolver e estão a trabalhar sobre isso. Seja por questões de que ainda não conseguiram fazer por questões relacionadas com a infertilidade ou o que quer que seja, mais biológicas, e que estão a trabalhar sobre isso, e em que eu sinto cada vez mais isto a ser também um peso e que não há um lugar onde se possa falar sobre isto. Sem primeiro, muitas vezes, todas as pessoas acham que têm de ter uma opinião sobre tudo e não tens de ter uma opinião sobre tudo. Seja tu conseguires falar sobre isto de forma segura, que as pessoas te ouçam, sem qualquer tipo de julgamento. E há sempre esta falsa, ou seja, mesmo às vezes nos contextos em que há esta sensação de mas podes vir falar, depois meio que há esta sensação de quase de um falso respeito, que é eu vou ouvir e vou assinar com a cabeça e vou até dizer que se calhar compreendo, mas cá depois o que eu vou dizer no final é pronto, está bem, mas tu és jovem, eu se calhar que
que faço parte de um casal e que tenho filhos, eu também já estive aí, pronto, isso passa. Eu também antes também não achava que não queria ter filhos e depois mudei de ideias, então também vais mudar de ideias, ou seja, isso depois muda. E a questão é, até pode mudar. Isso também é toda uma questão que acho que vale a pena também trazermos aqui, que é ok mudarmos de ideias. Ou seja, nós não temos de estar... Ou seja, se eu disser com 20 anos que eu não quero ter filhos, eu não vou ser hipócrita porque se calhar com 27 anos eu quero ter filhos. Está tudo bem mudarmos de ideias e não temos de ser cobrados de nenhuma forma por isso. Mas depois há esta ideia quase condescendente, mas isso muda, tipo, isso és tu agora. Ou seja, também é importante que neste espaço haja este reconhecimento de está tudo bem se não mudares de ideias. Pronto, se é esta a tua ideia, tudo bem, eu respeito. O verdadeiro respeito é isto, não é o... Isso depois muda, isso é jovem, isso é agora. E porque isso não é realmente respeitar e validar a ideia. Isto é quase uma ideia de... isso passa-te. Isso é uma modernice. Eu também já tive aí, isso é uma fase. E pode não ser uma fase, porque isto quase transmite esta sensação de que há algum problema em acharmos isto. E claro que depois há sei lá, isto é a caixa de Pandora que podemos estar aqui a tirar N níveis de reflexão, que é porque é que todos os casais, para serem um casal coeso, têm de ter filhos? Porque é que a pergunta seguinte é, então e quando vocês forem velhinhos, quem é que vai cuidar de vocês? E porquê é que temos de ter filhos para cuidarem de nós? Porquê é que esse é o papel de ter filhos? Até porque nós podemos estar aqui a enumerar N famílias que têm mais do que um filho e que não têm relação com os filhos. Ou seja, quando forem velhinhos não vão ter filhos para cuidar deles. Ou seja, há N camadas sociais que entram nestas dinâmicas e é muito fácil, de repente, sentir-se este tabu, que é, eu não posso falar com os meus amigos sobre isto. Não posso falar com os meus amigos, não posso falar com os meus pais, ou não posso falar com os meus familiares. E acho curioso como estava a trazer esta frase que a tua avó usa, que é, cada um sabe de si. Porque depois é muito esta, mas cada um sabe de si, cada um faz a sua vida. Bullshit! Mas é na mesma linha de, se calhar, se na frase a seguir alguém disser, mas olha, o fulano tal não quer ter filhos. Ui, não quer ter filhos? Mas não quer ter filhos porquê? Ou seja, de repente já estamos na camada do julgamento, porque cada um sabe de si, mas cada um sabe de si se a pessoa andar sempre nesta linha de tira o curso, tem a relação, fiz a trajetóriazinha, casa, não é? tem filhos, aqui no meio compra casa se conseguir, aluga casa, faz as coisas muito certinhas, porque se de alguma forma já sair aqui do manual de instrução que alguém inventou, já não está tudo bem. E isto é uma pressão imensa, e mesmo em termos da forma como se fala sobre estes assuntos, também não é muito, tanto se falarmos nas questões de fertilidade e tudo mais, nós precisamos quase de criar um manual de instrução sobre como falar disto, ou seja, a forma como se trazem estes assuntos. Isto é um tema que surge muito, por exemplo, na altura das festividades, nós trazemos assim com algum cuidado, mas que é, então, já casaram? Quando é que vem o primeiro filho? E o segundo filho? Então, já estás grávida? Isto fala-se com uma leviandade, quase como se não pudesse existir problemas por detrás. E se a pessoa não quiser ter filhos? E se a pessoa não puder ter filhos? E se a pessoa já tiver tido alguma perda gestacional que não quis partilhar? E se houver todo aqui um fosso de dificuldade por detrás que uma pessoa não sabe? Mas é um bocadinho isto. Mas eu perguntei só por curiosidade. Mas... que acredito que muitas vezes possa vir de uma boa intenção. Sim, mas que já não é suficiente. Sim, já não é uma justificação, não é? É a mesma coisa, por exemplo, com questões de peso, que perdeste tanto peso, que bom, parabéns. E se a pessoa está super doente? Porquê é que as pessoas têm de comentar isso? Ou seja, estás mais gordinha? Passa mesmo aqui por esta questão de que interesse é que tu tens quando estás com alguém. Sim. Porque se tu não tens realmente interesse pelas pessoas com quem tu te rodeias, nomeadamente os teus amigos, por exemplo, falando aqui sobre esta questão, perguntas como estás feliz, como é que tem sido o teu dia-a-dia, o que é que estás mais a gostar de fazer, coisas neste sentido não existem. Existem muito mais estas conversas que surgem destas expectativas e deste relógio social que não é cada um sabe de si, tu tens de estar a cumprir inconscientemente aquilo que é
uma trajetória normal da vida que todos os seres humanos, enquanto cá estão, têm de o fazer. Isto é uma coisa que eu acho que todos nós cada vez mais temos de refletir um bocadinho, até porque nós, que estamos nesta fase dentro de um grupo de amigos, há muita coisa a acontecer em simultâneo. E eu costumo muitas vezes dizer isto, eu acho lindo pessoas que têm grupos de amigos de longa data. Lindo. Tipo amigos de infância, que te conhecem desde sempre. Opa, que lindo, que delicioso. Mas eu pergunto-me, como é que isso se faz na totalidade? Porque tu vais sendo de tanta coisa diferente ao longo da tua vida que tu estás sempre numa fase que é compatível com aquela pessoa, nem sempre é assim tão real. É ótimo, é incrível quando acontece. Mas a verdade é que com o passar do tempo tu vais estando em fases diferentes dos teus grupos de amigos e que há coisas que fazem sentido e há coisas com as quais não te vais identificar. E nesta fase em que tu chegas a um grupo de amigos, em que o que acontece muitas vezes, vamos falar daqueles jantares típicos, ou até mesmo de quando nós mulheres, gajas, bora tomar um café à sexta-noite ou ao sábado-à-noite, ou o que quer que seja. Na nossa faixa etária, aquilo que vem muito para cima da mesa passa por isto. Ora vamos falar da relação, pelo menos eu estou nesta fase, ora vamos falar da relação, ora vamos falar da casa que estás a comprar, ora vamos falar dos bebés que estão a existir, e está tudo bem em relação a isso, está genuinamente tudo bem em relação a isso, mas há espaço para falarmos de quando as coisas não estão a correr assim tão bem, porque há depois muito, e até a minha cliente, que falámos um bocadinho sobre isto, ela até estava a dizer, pá, gostava mesmo de ouvir a ti e a Maria a desconstruir um bocadinho isto. Eles estão numa fase muito sensível enquanto casal, são um casal incrível, maravilhoso, daqueles casais em que tu pensas de, é tão raro isto acontecer, tu encontrares a tua pessoa com quem tu prevês passar mesmo tanto tempo na tua vida, porque um casal que escolhe serem só os dois para o resto da vida, isto é muito mais desafiador do que tu teres bebês, do que tu teres crianças, porque é verdade que muitas vezes as crianças destroem as relações porque nos afastam, mas as crianças nós sabemos que entretêm as relações, entretêm no sentido de tiram o foco à relação. Tu durante algum tempo o teu foco passa a estar naquela criança e tu vais crescendo neste seguimento de dar resposta ao que a criança precisa. Cá há lugares maravilhosos de tu olhares e pensares, olha que lindo que é ver a minha pessoa a ser um excelente pai ou uma excelente mãe para o meu bebê, mas também há alturas em que isto é muito destruidor, mas que isto cola, que programas é que o Manel tem hoje? O Manel tem de ir à bola à segunda e a Maria tem de ir à dança à terça, e nós andamos nisto. Um casal que escolhe não ter um bebê e que escolhem ser só os dois, isto é muito mais desafiante. O que eu, do meu ponto de vista, enquanto especialista em terapia de casal, acho uou. Uou. Mas é importante, lá está, também pautar aqui que esse casal é tão casal como é família, é uma família, exatamente, como uma família que escolhe serem 6 pessoas. Porque a questão é mesmo essa, é que está quase incluído, está quase enraizada esta ideia de que o casal, para ser realmente um casal, tem necessariamente de evoluir para um casal com filhos. Quase como se um casal que permaneça só estes dois elementos, ou mais elementos, não é? Deixa de ser um casal. É quase tipo um casal que não tem um destino, que eventualmente vai esmorecer. Não, o casal é um casal, ou seja, até porque se nós formos a ver, o destino de um casal que tem filhos é eventualmente voltar a ser casal, seja 2 pessoas, 3 pessoas, o que seja. Ou seja, as pessoas que lhe deram origem voltam a ser. Os filhos eventualmente saem do ninho, independentemente da idade com que o façam. O casal volta até a ser a dupla original ou o que seja. Ou seja, nós vamos voltar a esta dinâmica, que é muitas vezes aqui até que existem rupturas, porque, como estavas a dizer, os filhos existem nesta dinâmica, entretêm, e depois quando os filhos saem, o casal volta a encontrar-se e tal do género. Então, quem és? E agora fazemos o quê? Lá está, o Manel está na vidinha dele, a Maria está na vidinha dela, então agora fazemos o quê um com o outro?
E isto é um dos grandes desafios, não é? Quando o ninho fica vazio, como é que o casal se reinventa e volta de facto a ser casal e volta aqui a reencontrar-se? Ou seja, um casal que nunca tem filhos é tão casal, é tão família, como um casal que constitui família. Em certos casos, se calhar mais do que um outro casal, ou seja, isto depois também depende muito. Exatamente. Mas é isto que às vezes isto não é transmitido, quase como se um casal que não tem filhos esteja a falhar aqui em alguma tarefa estrutural, que não está. Eu acho que isto não se fala o suficiente, até porque depois isto é daquelas coisas que nós ouvimos às vezes em terapia, seja individual, seja de casal, quase esta corrida de pá, se cá devíamos ter filhos para salvar isto, e é de género. Não. Não façam isso. Não. À criança. Se é para salvar a relação, não. Se é para terem alguém para cuidar de vocês quando forem velhinhos, não. São péssimas premissas para ter um filho. Se é para cumprir uma norma social, não. Porque eu acho que há muito para se falar de... Até vou pôr isto de maternidade. Os homens que me desculpem, eu sei que os homens têm muitos destes desafios, sem dúvida, e por isso eu digo muitas vezes extinção, que é, eu adoro o termo estamos grávidos, porque efetivamente nós precisamos trazer os homens para esta dinâmica. Porque eles estão nela. Exatamente, porque eles estão nela e com o valor que eles a merecem, sem dúvida alguma, e há homens incríveis e que precisam muito desta orientação. Mas vamos pegar aqui no papel de uma mulher. E estamos aí por partes, estamos a falar de casais que não querem ter filhos, agora de mulheres que estão a ter filhos e pensam o que é que eu estou a fazer, afinal eu não gosto assim tanto disto, que é um peso enorme e uma responsabilidade e uma culpa gigante do que estão a sentir, sobre as emoções que estão a sentir. Também há mulheres que o fazem e dizem, pá, nunca pensei que isto fosse tão bom. Incrível, incrível. Mas esta questão de nós repensarmos do nosso papel enquanto mulher também, no sentido de nós estamos a fazer uma viragem daquilo que é o nosso lugar na sociedade e aquilo que é o nosso valor na sociedade e a forma como nós nos queremos apresentar na sociedade. Durante imenso tempo nós temos trabalhado, e há mulheres incríveis que o fizeram antes de nós, mas nós temos trabalhado mesmo neste lugar de eu enquanto mulher quero estar aqui com o valor que eu mereço. Eu quero ter o meu tempo, eu quero ter o meu emprego, eu quero ser autossuficiente, eu quero ser independente financeiramente, eu quero fazer tudo isto acontecer para mim. Nós trabalhamos tanto tempo para assumir este lugar, quer até mesmo, até porque nós não nos podemos esquecer que nós mulheres sentimos depois muitas vezes também este peso sobre a nossa imagem corporal, que não podemos tirar isto e fazer de conta que não está a acontecer e passar um paninho branco, de que as mulheres têm efetivamente um peso gigante às costas sobre aquilo que é a imagem corporal e sobre aquilo que é o corpo delas. Ainda por cima, a medicina estética também sabemos que está cada vez mais direcionada, eu sei que os homens também o fazem, é óbvio, mas as mulheres acabam por ser, não quero dizer as vítimas, mas as mais bombardeadas e onde são criadas mais expectativas para. E de repente, tu trabalhas imenso sobre isso contigo. E depois de repente, és mãe e o teu tempo perde-se, és mãe e tens de cuidar e deixas de existir e a tua rotina pela qual tu trabalhaste tanto tempo também já não consegue estar presente, está literalmente em pausa. A tua imagem corporal está completamente desfasada daquilo pelo qual tu trabalhaste durante algum tempo. O teu trabalho está estagnado, o teu crescimento está estagnado enquanto da outra pessoa continua, e isto lá está, vou voltar a sublinhar, isto não é virar os papéis de género uns contra os outros de todo, é trazer esta noção de que efetivamente nós vimos de lugares em que as nossas mães tinham este propósito muito mais vincado do que nós, porque nós quisemos desprender-nos um bocado desta questão de que as mulheres servem para tarefas domésticas, criar, ter filhos, cuidar de toda a dinâmica familiar, etc. Nós queremos mais do que isso para nós e por isso nós já não vamos querer nem ter tanta capacidade para entregar o mesmo que as nossas mães entregavam, porque nós já temos outra forma de estar na vida e já olhamos para outras coisas como qualidade de vida que as nossas mães não olhavam, que estavam mais formatadas para isto, e que elas antes o faziam de forma aparentemente muito natural, claro que há mulheres que não o sentiam, mas de forma aparentemente muito natural, e nós mulheres, isto não deixa de ser
uma questão que vai, de alguma forma, ser um retrocesso para todos os passos que nós avançamos. E por isso, claro que nós nem sempre vamos olhar para isto, e eu queria mesmo falar sobre isto para as mulheres que sentem este peso da culpa de pá, não estás assim tão sozinha. É totalmente expectável o que estás a sentir se não estás a gostar tanto. Porque realmente há uma necessidade muito maior de tentarmos igualar o que está a acontecer dentro daquela dinâmica e repensarmos como é que em casal vamos fazer isto, porque se for só tu a perderes e a colocares a tua vida em pausa, isto é muito difícil, porque vai contra aquilo que tu sempre trabalhaste. E é muito desgastante e é mesmo uma luta às vezes muito grande e mesmo em relações que são vividas de forma muito, muito paritária, ou seja, quando há aqui mesmo este companheirismo e temos homens excepcionais e que vivem mesmo isto e mesmo a parte da parentalidade de forma muito igual, a gestão da casa, há muitas mulheres, eu assisto isto também com algumas mulheres que acompanho, há sempre quase esta voz dentro de tens de estar em alerta, e às vezes até é uma coisa que temos de desconstruir, porque às vezes até a mínima coisa que acontece já é tipo, vem este trigger gigante de mas ele hoje não arrumou a louça, e fui eu que tive de arrumar a louça hoje, eu ontem também arrumei, e eu não estou aqui para ser criada dele, e vem logo este receio de eu não vou estar neste lugar, e às vezes temos de perceber, se calhar não estamos neste lugar, se calhar esta é uma dinâmica normal, nós não estamos sempre nesta dinâmica 50-50 e também temos às vezes de perceber que é ok não estarmos nesta dinâmica fixa dos 50-50, isto é irrealista e temos, lá está, flexibilizar. E acho que também nos vendem, e eu sei que às vezes parece um bocado um disco riscado e redes sociais trazem coisas muito boas, mas também trazem sobretudo para as questões da maternidade, parentalidade, mas também na maternidade, trazem coisas muito difíceis e sobretudo na maternidade em específico, trazem mesmo desafios gigantes, porque romantiza-se muitas coisas que não deviam ser romantizadas. Eu tenho imensas mães em consulta que se culpam imenso porque se calhar não conseguem ter a casa impecável como veem algumas mães que se calhar não trabalham, e está tudo bem para mães que não trabalham e que o full-time job delas é ser mãe. Tipo, de facto, é um full-time job. Muito respeito por isso, mas lá está, se tu tens um trabalho e depois és mãe durante o restante tempo, é ok que a tua casa não esteja impecável. E isto gera uma pressão e um standard tão elevado que é impossível de atingir. E depois eu tenho mães exaustas em consulta que estão constantemente atrás do prejuízo e a tentar atingir uma coisa que não é possível atingir e com uma sensação de culpa de que estão a falhar e que se calhar não devia ter sido mãe e que eu nunca vou conseguir. E também não esquecer que, lá está, eu não sou mãe, tu também não és mãe, acho que é importante também deixarmos este disclaimer de que nós não sabemos o que é, mas lá está, temos formações suficientes para falarmos do assunto de um ponto de vista clínico, mas aquilo que eu tenho assistido e aquilo que a minha experiência também me mostra é que de facto a experiência de ser mãe não é tudo flores e arco-íris, ou seja, as mães não terem uma experiência 100% positiva e não adorarem todos os aspectos de ser mãe não faz delas más mães. E às vezes é isto que algumas mães precisam também de ouvir, que é, às vezes é uma merda. E às vezes não apetece estar ali. E às vezes precisas trocar com o teu marido, vem tu aturá-los. E está tudo bem. E isto não significa que não des conta do recado e que não devias ter sido mãe e que és péssima. E vais falhar. E às vezes não tens paciência. E às vezes não fazes tudo de acordo com o livro que leste. Está tudo bem. E acho que às vezes isto não lhes é comunicado o suficiente. Acho que é colocado aqui este standard que se elas não tiverem a dar conta do recado da forma como elas idealizaram, da forma como veem na internet, da forma como aquela mãe naquele Reels faz, então estão a falhar. E às vezes é mesmo difícil transmitir esta mensagem, porque é quase como se falhares um dia, o teu filho está traumatizado. Bem, já tens de fazer já o fundo para o psicólogo para o qual ele vai ter de ir porque ele está traumatizado. Não é assim que funciona. Acho que depois as coisas também se polarizam de tal forma e não é suposto ser assim. E acho também neste registro, também acho que era uma coisa que eu queria trazer aqui hoje, que é para as mulheres que não querem ser mães, acho que depois também se coloca uma pressão, quase como se fossem egoístas. Não sei se já ouviste às vezes aqui
esta dinâmica de, primeiro que é o nosso dever biológico de porquê é que não queres ser mãe? Tipo, tens algum problema? E quase esta ideia de quando surge esta dinâmica de eu não quero abdicar da minha liberdade, sei lá, eu quero poder viajar, não quero abdicar dos meus horários, quero ter a minha, sei lá, quero ter a minha autonomia. Vem esta de, então és egoísta. Ou seja, és egoísta. Pronto. E a questão que me surge sempre é, mas porquê? Porquê que é egoísta? E se de facto quisermos dar o label de ser egoísta, que mal é que tem alguém que reconhece que não tem essa disponibilidade, reconhecê-la? Porque acho que temos todos conhecimento de pessoas que foram mães, no sentido biológico da coisa, se calhar atrevia-me a dizer, que de facto não tiveram essa disponibilidade e que foram mães e que não tiveram lá. E falas aqui também de um ponto que eu acho muito interessante também de evidenciarmos, que é o quê? A pressão para a educação, ou seja, este acesso a muita informação que traz-nos muita vantagem em muitos momentos, traz-nos também, por outro lado da balança, muita pressão. E muita pressão neste sentido de nós sabemos nós vimos destes lugares em que a nossa educação conseguimos ver diferenças abismais para a educação de hoje. E tu teres esta disponibilidade para educar-se da forma que tu tentas e que achas e que consideras mais correta, é muito exigente e muito difícil. Tu trabalhares 7 horas e chegares a casa e teres disponibilidade para brincar, e quando eu digo brincar vem no sentido de, nós sabemos que as crianças hoje já não brincam assim tanto sozinhas. E não brincam assim tanto sozinhas porquê? Porque são crianças que nascem no meio de milhares de estímulos. Eu fui uma criança que nasceu no meio do campo. Eu entretinha-me 2 horas sozinha porque eu imaginava 500 personagens. Uma criança hoje que tem milhares de estímulos é muito mais agitada, está tendencialmente muito mais ativada. Vai exigir dos pais uma energia e uma atenção redobrada que nós antes não exigíamos tanto. Salvo exceções, claro. Mas tendencialmente nós temos de olhar para isto muito com esta sensibilidade também que merece, que é a pressão para uma educação e para uma parentalidade positiva que hoje os pais acabam por passar, porque já ninguém quer entregar um dispositivo eletrónico a uma criança. Nós sabemos que isto muitas vezes acontece. E eu era a pessoa em que me gostava imenso, mas que deixei de julgar, porque eu se pensar no que é que realmente é um trabalho de um pai, e se eu fosse mãe nesta fase de vida, eu não sei como é que daria seguimento a isso. E eu durante algum tempo até achava que mulheres que eram mãe a full time, que era uma descredibilização do teu papel da mulher. Até que comecei a ter bebés à minha volta e comecei a perceber que não. Porque há uma diferença mesmo muito grande entre pais que conseguem ser muito presentes em termos de disponibilidade de horário e que conseguem entreter uma criança e criar imensas dinâmicas e que aquela criança está fora e não tem tanto acesso a ecrãs, versus crianças que têm muito acesso a ecrãs porque os pais estão carregados de horas de trabalho e que depois não conseguem ter essa disponibilidade mental e essa energia que a criança precisa. E isto é muito difícil de tu equilibrares face ao ritmo de vida que todos estamos a viver. E que é muito, 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 muito exigente. Em que eu dou props a todos os pais que trabalham muito sobre isto, porque realmente não é nada fácil. Nós já não educamos só porque sim, até porque depois já existem imensos reels que mostram, reels e qualquer outro tipo de disponibilidade de literatura, em que mostra o impacto do crescimento, do vínculo que é criado, da parentalidade, da educação que é dada numa criança saudável. E isto é extremamente exigente para dentro de um casal. E eu acho que nós tínhamos planos aqui para mangas para desenvolver e eu agora também queria falar um bocadinho sobre esta questão da fertilidade, que é um assunto muito sensível dentro dos grupos e até mesmo dentro do próprio casal. E isto estava um podcast só por si. Mas como é que te sugerias trazer estes assuntos para dentro de grupos? É assim, eu acho que também depende muito dos grupos, ou seja, acho que estamos aqui a partir do pressuposto que estamos a falar de um grupo em que nos sentimos seguros, que são pessoas da nossa confiança e que são pessoas nas quais nós reconhecemos o mínimo de maturidade e de tranquilidade para podermos abordar este tipo de questões.
Ou seja, se isto vem da parte do casal da pessoa que quer abordar este tipo de assunto dentro do grupo, eu acho que é um bocadinho a questão de ver como é que prefere fazê-lo. Por vezes pode ser mais fácil ou menos difícil, se calhar começar por conversar sobre isto com alguém, uma das pessoas do grupo, ou se calhar com um casal amigo, se for o caso, e às vezes pode facilitar, tipo, compartimentalizar a informação e até se calhar falando com um elemento do grupo, esta pessoa pode ajudar a conversarem, a partilhar com o grupo maior. Acho que aqui uma das coisas às vezes mais importantes, porque eu sei que às vezes as pessoas, isto vem de um sítio de genuína preocupação e de ótimas intenções, mas é o follow-up, as pessoas querem saber como é que está a correr, isto se for numa componente em que as pessoas já estão enquadradas em tratamentos e tudo mais, é perceber como é que está a correr, querem perguntando, então, já há novidades? Então, como é que está a correr? Então, e as coisas estão a andar bem? Então, há novidades? E por mais que isto venha de um sítio de muito amor e de genuína preocupação, muitas vezes é overwhelming. Primeiro porque se isto for até em contexto de grupo, vocês não são a primeira pessoa a perguntar. Ou mesmo se forem a primeira, não vão ser a única. Ou seja, vai na volta, parece meio um disco riscado e torna-se demasiado. E chega a uma altura em que a pessoa pode até nem querer falar sobre o assunto. Ou seja, chega a uma altura em que pode ser importante perceberem, quase definirem enquanto grupo, como é que isto pode ser até perguntado. Ou seja, pode mesmo perguntar-se, queres falar sobre o assunto? Olha, eu gostava de saber como é que está a correr, se não quiseres falar sobre isso está tudo bem, quando quiseres dizer-me algum update ou assim, eu estou disponível. Evitem, sobretudo imaginem que o casal está só a tentar, ainda não está em nenhum processo de tratamento e está só a tentar naturalmente engravidar, não estejam sempre a perguntar E filhos? se já deu, tipo, então, já está? Não está? Epá, está a demorar. Não digam isso. Às vezes isto parece senso comum, mas não é. Tipo, não digam. Não comentem. Mas está a demorar. Ou seja, mostrem-se disponíveis, mas sem fazerem impressão. Olha, precisas de falar sobre o assunto. Como é que estás a sentir sobre isso? Queres falar? E é sempre chato, eu acho que depois aqui se calhar o ponto mais sensível, não sei se já aconteceu em algum grupo dos seus grupos, mas às vezes é muito chato quando se sabe que alguém dentro do grupo tem problemas ao nível da fertilidade, ou por exemplo está a tentar engravidar mas ainda não aconteceu, é quando outra pessoa do grupo fica grávida. E é um bocadinho aquela ideia de como é que contamos agora? Porque sabemos que aquelas pessoas estão com dificuldade, nós já estamos e se calhar foi muito fácil, muito rápido, se calhar até foi sem querer. E agora? Como é que contamos? Contamos-lhe a eles primeiro? Não contamos? O que é que sugerias nestas situações? Eu sugeria sempre trazermos isto com o máximo de empatia possível. Se calhar do casal que não está a conseguir fazê-lo, não vamos receber logo o máximo de emoção e acho que temos de respeitar isso. Claro. E percebermos que aquilo numa primeira fase não é sobre nós, mas também não deixarmos de partilhar aquilo que é nosso, porque também é um momento bom da nossa vida e sermos amigos, sermos grupo também é isto, é nós sabermos que vão haver momentos de merda para uns e momentos de bons e conseguirmos estar lá, porque isto não é uma competição sobre quem é que consegue o quê. São fases de vida, são pessoas diferentes. Eu vou sempre conseguir uma coisa que tu queres e tu vais sempre conseguir uma coisa que eu quero. E nós não vamos conseguir entrar em rivalidade. E por isso, trazer isto com muita sensibilidade. Também, se calhar, ter esta conversa com o casal, se houver esta confiança para. Mas dosearmos as expectativas que temos face à forma como aquele casal vai receber. Porque, por exemplo, também já me aconteceu... Uma amiga minha, no outro dia, trazia-me isto que num dos grupos dela, uma pessoa falou já há cerca de um ano e meio, que estava a tentar. Partilhou isto, mas desde então nunca mais deu feedback nesse sentido. E ela dizia-me, o que é que achas que eu devo fazer? E eu perguntei-lhe, isto é preocupação ou é curiosidade? Porque são coisas diferentes. Se é curiosidade, é tu e vais guardá-la. Se é preocupação, sabendo eu que ela me iria dizer preocupação, porque conheço e sei que não vinha de outro lugar, dizer tipo, pá, fala com ela,
tenho essa conversa com ela, exponho exatamente o que estás a sentir, de que, olha, eu recordo-me que já falaste sobre isso, não tens trazido, está tudo bem, precisas de alguma coisa da minha parte, alguma coisa que eu possa fazer por ti, e vais ouvir o que é que a pessoa te traz. Se calhar não trazerem isto em grupo, Claro. mas combinar um date com aquela pessoa, combinar um café com aquela pessoa, combinar um jantar, o que quer que seja, e trazermos isto, porque também sermos amigos e também estarmos atentos muitas vezes a estas coisas, porque muito dificilmente alguém vai trazer, alguém que está a passar por esta questão de infertilidade, vai trazê-la com muita naturalidade para cima da mesa. Porque num grupo de amigos, quantos é que isto acontece? Ainda é uma proporção muito rara. E todo o processo em si é extremamente doloroso. Entre tu saberes onde está o erro, entre tu saberes o que é que está a acontecer, entre saberes o que é que vem a seguir, entre teres aquele timing que as pessoas dão de tentativa, sem recorrer a nada. E não estar a acontecer, ou seja, todo este processo é muito lento, muito doloroso e precisa muito deste lugar também de nós percebermos que aquilo é muito sensível em casal. Sim, e lá está, e cada pessoa e cada casal vai querer viver isto de forma diferente e que parte da nossa parte, amigos e familiares, percebermos e respeitarmos o que é que a pessoa precisa, adaptarmos-nos a isto, mas às vezes percebermos que, ou pelo menos transmitirmos ao outro lado, que é, quando precisares, estou aqui. Ou seja, às vezes quiseres falar sobre isto, nós estamos disponíveis. Como quiseres falar sobre isto, nós estamos disponíveis, porque é um processo que muitas vezes traz, lá está, é muito mais comum do que aquilo que se pensa, é muito menos falado do que aquilo que precisaria de ser falado, e às vezes traz imensas emoções, nomeadamente a vergonha, a frustração, a culpa, esta sensação de que só nos acontece a nós, esta sensação de que mais ninguém tem estes problemas, esta sensação de que, ok, os meus amigos não querem ouvir falar mais disto, tipo, eu não vou estar a falar outra vez sobre o assunto, a chateá-los mais uma vez sobre o assunto, e então é importante e tranquilizador às vezes nós transmitirmos isto. Podes falar sobre isto às vezes que tu quiseres, e podemos repetir a conversa às vezes que tu quiseres e que tu precisares. Tipo, se não houver mais nada de novo para dizer, mas tu precisares de falar, nós vamos falar outra vez sobre isso, e eu vou estar aqui para ouvir. E isto é importante, para que as pessoas saibam que têm uma rede de suporte. Se não quiserem falar, está tudo bem também, mas saberem isto, e às vezes também os amigos poderem servir como, às vezes como, ou seja, darem alguns guias práticos de, olha, vi que há esta equipa de psicólogos que trabalha com este tipo de problemáticas, está aqui o contacto, se precisares que eu marque uma consulta para ti, está tudo bem. Olha, vi que há consultas aqui, ou que esta clínica trabalha na área da fertilidade, se precisares de ajuda nesse sentido, diz que eu marco para ti, precisas que eu vá contigo a uma consulta, porque às vezes também nestas questões mais práticas que as pessoas podem ter alguma dificuldade em orientar-se, ou ter alguma vergonha, algum pudor em pedir, e pode fazer sentido também estarem presentes. Sem dúvida. Por isso, substituir frase da treta de então e bebés? Quando é que vem? Isso Frases destas, malta, vamos ter o cuidado de deixarmos isto de lado e se calhar perguntarmos muito mais sobre, olhem, e vocês, projetos futuros, temos? Está tudo bem convosco? E mesmo quando nós sabemos que não está tudo bem, porque a pessoa já teve a capacidade e a coragem, que é preciso muita coragem, nós trazemos isto em voz alta, a coragem de partilhar isto connosco, não precisamos estar sempre a falar sobre o mesmo. Tipo, uma vez falarmos sobre o assunto, 2 vezes a partir daqui, se a pessoa quiser trazer a pessoa atrás. A pessoa, todas nós, somos muito mais do que esta fatia da nossa vida. Por isso, vocês conseguem arranjar outros temas de assunto e interesse naquele casal e naquelas pessoas. Se não conseguirem, pá, grupo errado. Certo, total. Falávamos muito mais, mas temos de ir às nossas Recomendações. Pronto, recomendações que eres, carinho. Epá, fogo, esta aí é um... Vimos a New York, isto é bizarro. Mesmo, isto aqui dava pano para mangas. Pá, apetece-me abraçar as mulheres todas que estão a passar por isto. É mesmo... Apetece-me mesmo, tipo, juro, malta, abraço-vos com todo o meu coração e alma. É solitário, mas há mesmo muita gente a passar por isto. Não estão sozinhas. Sugestões?
Recomendações. A minha recomendação deste episódio não é nada assim específico mesmo. Diria mudanças. Pequenas mudanças que podem fazer grandes mudanças. Eu cortei o meu cabelo. Me gusta mucho, sí. Muito obrigada. Estás muy guapa. Muito obrigada. Então a minha recomendação vai para fazerem mudanças que andam a adiar há algum tempo, sejam elas quais forem. Pronto, e tentarem. Eu já andava com esta mudança na minha cabeça há algum tempo, andava a adiar porque não tinha tempo e coisas do género, e fiz e gostei, e agora sinto muito mais eu própria, por isso o desafio é esse, a minha recomendação. Mudem. Tipo, trouxe-te assim mais vontade. Trouxe-me- Sentiste assim melhor contigo e depois Deu também... mais confiança, Uau! mais leveza, não assim mais eu própria. Mais dobrada. Sim. Acho que eu por dentro tenho cabelo curto. A minha recomendação é... olha, vamos recomendar um lugar no México para se alguém da Não. sua quiser ir ao A México. malta agora é no Google Earth. Tu disseste, olha, recomenda alguma coisa da viagem, porque eu sinto que não tinha assim nada muito wow para vos recomendar, a não ser alguma coisa relativamente a isto. Se conhecerem alguém que vai ao México, ou se vocês forem ao México, Rivieras Maias, Cancuns, Tulums, toda a gente sabe, pronto, e faz um bocado este cheque, mas eu fui a uma ilha que é Olbos, que se escreve Olbox, que foi o lugar mais bonito onde eu já estive na minha vida. Não há carros lá. As pessoas deslocam-se de carrinhos de golfe e bicicleta, e então eu não vos consigo explicar a paz que foi para mim estar lá. Tinha uma coisa mesmo maravilhosa em que espero guardar a imagem desta ilha e o sentimento e a sensação que eu lá, quando eu lá estava, sentia durante muito tempo dentro de mim, porque quando eu fecho os olhos e penso que estou lá, ainda me traz coisas muito boas. O teu happy place agora. Na minha casinha, no Happy Place. A seguir é sobre nós. Pronto, ok. Está feito! Está feito. Bye, guapos! Tiene uno bone fin de semana. No sé, eu não sei. Já está bom. Bye!